queridos professores, você que se dedica a ensinar a palavra de Deus para os seus pequeninos na escola dominical, para você que trabalha com seus pequeninos e se dedica a ensinar também a palavra do Senhor nos cultos infantis, nas escolas, nas creches. Tá valendo, você é um professor segundo o coração de Deus. Que coisa boa, é muito bom nós nos encontrarmos, né? E a gente compartilhar algumas coisas que venha te ajudar a facilitar o processo de ensino, ou seja, né, aquilo que você está transmitindo para os seus pequeninos e de maneira que venha fluir com mais facilidade o aprendizado dos seus bebês e das suas crianças até os 3 aninhos, que é o que a gente chama da turminha do maternal. Porque aí, né, nós queremos mais uma vez lembrar para todos vocês que esta revista, né, que tem aqui do maternal como título 2 Coríntios, Paulo escreve para os amigos. Ai, que coisa boa! Que maravilha! Que coisa mais gostosa é saber que esta mesma palavra, o mesmo livro que Paulo escreveu, 2 Coríntios, que a gente ensina para os pequeninos, o papai e a mamãe também estão estudando a palavra do Senhor, este mesmo livro lá na sua sala da escola dominical. Então é muito bom, isso é um diferencial do nosso programa de educação cristã continuada, o PEC, né, que traz essa proposta. Assim, o papai e a mamãe podem conversar com suas crianças em casa e você, professor, você se dedica a ensinar para eles na sua sala de aula. Então vamos lá, olha que coisa boa, tanto você contribui para o aprendizado da sua criança a respeito da palavra de Deus, quanto o papai e a mamãe reforça durante a semana em casa. Então sejam todos muito bem-vindos. E a nossa lição de hoje é de número 6, que tem como título Carta para os Amigos. Você vai ler sobre isso, o que Paulo vem falando sobre isso aqui no livro de 2 Coríntios, né? No capítulo 6, nos versículos 11 a 13. Mas não esqueça, acompanhe comigo a lâmina aí que diz o nosso objetivo do ensino de hoje. Vamos lá, pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que é legal ter amigos. Só isso, tá certo? Para a turminha do berçário e para a turminha do maternal, basta apenas uma mensagem, basta apenas um objetivo, é suficiente, tá bom? Vamos lá então lembrar, né, o que é que na revista aqui vem nos orientando sobre guardando no coração, que é aquele versículo pequenininho da palavra de Deus que nós vamos sempre repetir para as nossas crianças. Mas entenda, é você, professor, que vai falar para as suas crianças. Você não pode, lógico, esperar que as suas crianças falem o versículo. É você que vai estar falando para elas, tá bom? Agora elas irão entender, sabe como? Com uma mensagem, com algo que você vai mostrar e elas irão compreender a mensagem do versículo. Vamos ver qual é? Diz assim: chamo vocês de amigos. João 15:15. Chamo vocês de amigos. No livro de João 15:15 você encontra esta frase. Mas como é que o meu bebê vai entender isso? Ele não compreende ainda esse conceito de amizade. Mas quando você mostra uma caixa que você encapa, bem colorida, que chame a atenção dos seus bebês, aí você diz, o que será que tem aqui dentro? Vamos ver? Aí você mostra para eles aquelas coisinhas que o bebê sempre gosta e tem por perto, lá no bercinho, não é? A naninha, por exemplo. Os bebês gostam muito de naninha. Aquele paninho com um bonequinho fofinho que ajuda a consolar o bebê, tá bom? E tem
aqueles bichinhos legais, né? Aqueles chocalhos fazem barulhinhos, tudo isso aqui pode ser compreendido pelo bebê como os seus amigos. Então, quando você diz assim para o bebê, olha a sua naninha, seu amigo. Pois é, um dia Jesus disse assim, chamo vocês de amigos. João 15:15. Você já está mostrando para a criança o conceito, né, de amizade, daquilo que a gente, ou daqueles que a gente gosta. Combinado? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, é muito tranquilo. Você mostra um boneco como este aqui, tá certo? Que é um boneco de pano, bem legal, que a criançada pode mexer, pode brincar, e se sujar não tem problema, é lavável, é tudo bem costuradinho. Aí você pode dizer, eu não sei costurar. Ué, vamos lá, vamos chamar suas amigas aí da igreja e vamos fazer a obra de Jesus comigo. Vamos lá, vamos lá. Aí uma ajuda, pode doar os tecidos, outra vai para a máquina de costura, vai confeccionar, e o seu personagem, o nosso amigo Paulo, vai aparecer. Tá bom, gente? Vamos lá, então a gente traz essa dica e eu mesmo confeccionei para você ver que você também pode fazer um Paulo como este aqui. Combinado? Vamos lá, mãos à obra, gente. Agora, como recurso didático do ensino da nossa história de hoje, primeira coisa, mesmo que os nossos pequeninos ainda não dominem a leitura e escrita, mas é importante que você tenha sempre por perto a Bíblia, a palavra do Senhor. Esta não pode faltar, porque a criança precisa entender que aquilo que você está ensinando para ela, você leu e encontra-se escrito aqui no livro de 2 Coríntios. Combinado assim? Pronto. Aí, para os nossos bebês, eu posso utilizar a mesma caixa colorida, e para os meus pequeninos, para a turminha do maternal, que eu sento com eles no chão, no tapete, na almofada, qualquer lugar, em qualquer cantinho da sua sala. Você pode e deve lembrar que junto com a revista do professor, nós sempre apresentamos as figuras da história que você vai imprimir, você vai recortar, plastificar e preparar o seu flanelógrafo, porque no momento da história você vai colocando o personagem principal, que é Paulo, além de mostrar o nosso amigo Paulo aqui, e você vai, deixa eu vir para o lado de cá, e você vai colocar a outra figura também. Combinado assim? Vamos lá então? Eu estou com o meu bebê bem tranquilo, e aí eu coloco o meu bebê no colo, fico pertinho dele, porque a criança precisa desta aproximação. E aí você mostra mais uma vez a caixa e diz, tem alguma coisa aqui dentro. O que será? Vamos ver? Eu acho que aqui tem uns amigos muito legais. Olha só, meu amigo e a minha amiga Naninha, meu amigo Ursinho, meu amigo Elefante e o seu amigo. Você mostra para o bebê que com certeza ele vai segurar aquilo que ele mais gosta, tá bom? O bonequinho ou o personagem que ele gosta, que você está mostrando, tá certo? E você diz, olha, este aqui é Paulo. Este é o nosso amigo Paulo. Ele também tinha muitos amigos como você tem. E ele ensinava coisas legais. Paulo gostava muito dos seus amigos. Você também gosta dos seus amigos, não é? Que legal! Dê um beijo e um abraço nos seus amigos. Aí você contou a sua história para os seus bebês. Combinado assim? Agora, para a turminha de 2 a 3 anos, já te expliquei. Você precisa ter por perto o seu flanelógrafo, já com as figuras, e aí você senta com a turminha, mostra a palavra do Senhor e você diz, olhe,
Este aqui é Paulo. Ele gostava de escrever. Sim, Paulo gostava de escrever muitas coisas legais para os seus amigos que estavam lá na cidade de Corinto. Ele escrevia cartas. E um dia Paulo escreveu assim: meus amigos, olha que Paulo escrevendo. Meus queridos amigos de Corinto, eu já ensinei muitas coisas para você e venho dizer que os amo de todo o meu coração. Eu falo com vocês como se vocês fossem meus filhinhos. Uau, Paulo! Que legal! Gente, Paulo era muito carinhoso com seus amigos, não é? Com aquele pessoal lá da igreja de Corinto. Pois é, ele era muito legal. Ô, Paulo, parabéns, Paulo. Que coisa bacana. Quem quer dar um abraço no Paulo? E aí você permite que as suas crianças façam carinho, segurem o bonequinho fofinho como este aqui. É importante que as crianças compreendam que é muito legal ter amigos. E a palavra do Senhor nos ensina sobre isso. Combinado assim? E aí, depois que você colocou as figuras, você pode comentar com as suas crianças sobre os amigos que cada uma delas tem. Aliás, você pode pedir ou permitir que a sua criança diga o nome de um amiguinho. A criança de 2 a 3 anos, ela vai lembrar e vai te dizer o nome de um coleguinha até que está do lado dela. Combinado assim? Aproveite, estimule o seu pequenino, né, a valorizar sempre a amizade de algum colega. Combinado? E agora a gente vai cantar, né? Mas não esqueça que é importante a criança agradecer a Deus pelos amigos que ela tem. Então podemos orar. Querido Deus, muito obrigado por meus amigos. Amém. Pronto. E agora, sabe aquela música legal de 3 palavrinhas que diz assim, amizade e comunhão? Se você tiver condições, você pode projetar essa música e que eles cantem abraçando os amigos. Ou quem sabe, você pode também, com fantoches, fazer toda a alegria que a música sempre traz. Tá bom? Depois disso, agora é hora da nossa atividade. Olha só! Carta para os amigos. Olha que legal! Elas terão a oportunidade na revista do aluno de pintar. Olha aqui, pintar o personagem Paulo escrevendo carta para os seus amigos. Sabe de uma coisa, gente? É importante que a criança tenha a sua revista, porque a revista do aluno, desde o bebê até do maternal, tem atividades para cada um deles. E detalhe, aqui sempre a gente traz atividades propostas que venham estimular a percepção visual, a percepção de espaço, a estimular a coordenação motora da sua criança. Faça isso e você vai ver como vai fluir o aprendizado na vida de cada uma delas. Combinado assim? Que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos, que Deus abençoe o teu ministério. E se Deus quiser, na próxima oportunidade, a gente vai trocar mais ideias. Tchau, gente. Deus abençoe. Olá, querido professor, tudo bem? Esperamos que você já esteja aí com o seu material, a sua revista do professor, a Bíblia, um caderninho, uma caneta, quem sabe, para você colocar algumas novidades, porque, como eu sempre tenho dito, quando nós vamos colocar na prática o que está na revista, sempre o Senhor nos dá algo novo. E acontece isso comigo também. Quando a gente vai preparar, sempre o Senhor mostra alguma coisa muito legal. E aqui nós trazemos para você. E é hora de você aproveitar, tá bom? Então nós vamos para a nossa leitura. Quero que você abra a sua revista e vamos juntos ler a lição de número 6. Vamos lá? O tema da nossa lição é o presente especial de Deus. Lição de número 6.
encontrando o tesouro, 2 Coríntios 6. Guardando no coração, diz assim: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. O objetivo da nossa lição é mostrar que Deus nos escolheu para sermos o seu povo e a sua casa, onde Ele deseja morar. Vamos louvar, nós temos 2 sugestões: casinha de Deus e casinha de Jesus. As orientações importantes, vamos ler? Ao planejar as suas aulas para os nossos pequenos de 4 a 6 anos, é importante considerar que eles estão em um período de grande aprendizado, onde cada experiência vivida contribuirá significativamente para o seu crescimento. Assim sendo, trabalhe os ensinos de Paulo de forma lúdica e participativa, considerando os recursos visuais como os olhos da história. Para a aula de hoje, novamente será reutilizado o painel da cidade de Corinto e a maquete da casinha. Providencie também um coração de pelúcia. Essas são as nossas dicas, as nossas orientações. E aqui, novamente, eu quero ressaltar, quando está escrito aqui, que as experiências vividas pelas crianças, elas fazem toda a diferença, tá bom? Então, quanto mais a sua aula for participativa, mais as crianças terão desejo de voltar na próxima vez, porque elas sabem que elas ali têm um tempo maravilhoso de construção, elas participam, elas se sentem valorizadas em sala de aula. E agora nós vamos ver como é que ficou ou como é que está o nosso guardando no coração. Chegou a hora do nosso guardando no coração, a hora de nós trabalharmos com as nossas crianças o versículo da palavra de Deus do dia e de uma forma lúdica. E hoje, como bem diz a nossa revista, nós vamos brincar e aprender. A sugestão da sua revista de hoje é que você construa o seu visual do versículo no formato de uma casa. Então você já está observando aqui, nós temos aqui o formato de uma casa, tá? E o nosso versículo eu já deixei montado aqui para que você já possa observar como é que vai ficar, né? Quando tiver montadinho junto com a sua criança. Porém, a revista orienta que você vá construindo parte por parte das peças, vá colocando, tá? Para que a criança possa ir criando uma expectativa do que é que vai sair dali. Qual é o versículo que vai sair? Até mesmo qual é a montagem, né, da casa, como é essa casa que você preparou em forma de versículo para ela, tá? E aí você pode ver, essa foi uma ideia que eu tive, porque eu vi uma forma mais fácil de eu colocar, de ampliar o versículo. Então eu criei apenas um rosto geral da casa com o detalhe da cobertura, né, para que ficasse com cara de casa. Coloquei aqui uma chaminé para que desse aquela visão bem legal de uma casa, né? Muito embora não seja a realidade do norte do nosso país, mas em muitos lugares do Brasil e até fora, né, usam-se chaminé. Tudo isso é coisa que você vai conversar com as crianças, né? Se elas perguntarem, o que é isso, tia? Né? Porque tem criança que realmente nunca viu, nem em figura. Mas aí você vai e conversa. Então, todos os detalhes de tudo que você vai fazer na sala de aula, você tem que estar preparada para conversar com as crianças, explorar e que elas possam adquirir novos saberes. São os novos saberes tão característicos dessa faixa etária, tá bom? E aí, nós temos aí, o versículo diz assim: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Aí eu vou mostrar para vocês como ficou. Agora eu vou desmontar e você vai observar como foi que nós fizemos. Usamos papel cartão,
tá? Então essa peça tá inteira. Eu preferi não dividir essa peça, deixei ela inteira. Aqui no verso nós temos pedacinhos de lixa, tá? Você coloca a lixa, se quiser, tiver outro material que você achar interessante, mas a lixa eu sempre uso, que eu acho super prático, tá? Aí aqui nós temos, e aqui nós temos as peças, tá? Nós temos uma, nós temos duas, três, 4 peças. Por que só 4 peças? Porque essa faixa etária, né, não adianta a gente fazer muitas peças, que vai ficar difícil para as crianças depois brincarem com o versículo, porque a intenção é justamente as crianças, depois que elas memorizarem com você fazer, desfazer a casinha e elas virem aqui à frente e colocar, né? Então, participando, montando, outros coleguinhas ajudando. Então, essa movimentação, essa dinâmica é super legal, porque sua criança vai participar e aí, com certeza, o versículo vai ficar muito mais claro para ela, tá bom? Brincando e aprendendo. Aí você vai começar, você pode já começar com a primeira peça, que é justamente essa aqui, que é inteira. E aí você vai, agora vamos lá, quem serão as crianças que querem participar da montagem? Aí você pode, olha, use da sua criatividade, né? A dinâmica é sua, tá nas suas mãos, você pode botar uma turma contando, enquanto a outra vai colocar, para ver quem leva mais tempo, quem leva menos tempo, tudo isso para que elas possam brincar e aprender. Aí você vai começar com elas lendo, né? Pedacinho por pedacinho. Você vai ler com elas. Vamos lá. Habitarei e andarei. Será que essa frase é assim mesmo? Vamos ver o que é que nós temos na segunda peça do nosso quebra-cabeça. Aí você vai colocar a segunda peça. Aí você vai ler com elas, né? Que diz assim: entre eles. Aí vamos ler de novo, crianças. Vamos lá. Habitarei e andarei entre eles. Ah, agora tem uma mensagem legal, né? Aí vamos lá, outra peça. Qual vai ser a próxima peça e o que é que ela vai dizer? Será que ela se encaixa aqui? Crianças, se encaixou perfeitamente. Que legal, né? Aí você vai colocar com jeitinho, vai colocar e vai ler com elas. Vamos lá, o que é que diz a terceira peça da nossa casinha? Serei o e eles povo. Tá dizendo alguma coisa, crianças? Elas vão dizer, não está formando uma frase direita. Então, nós vamos pegar a próxima peça, que com certeza nós vamos concluir com sucesso o nosso quebra-cabeça. A nossa casinha vai ficar perfeita. E agora sim, vamos ler juntos como ficou. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Que coisa maravilhosa, gente. Olha, a sua criança vai amar. Aí, como nós falamos, dê a oportunidade para elas desmontarem, montarem. E quanto mais você fizer essa brincadeira, melhor será. Elas vão aprender com muito mais alegria e participação. Valeu? Agora nós vamos ver como ficou a nossa história de hoje. A nossa história está maravilhosa, cheia de visuais. É assim que as nossas crianças amam. Quando elas olham os visuais, elas ficam cheias de motivações para participar da nossa história, tá bom? E a nossa história tem como título Um Presente Especial. E aí você vai perguntar para as crianças aquela pergunta super simples: quem gosta de ganhar presentes? Aí todo mundo vai dizer eu! Que legal! E você conversa com elas, né? Qual é o presente que elas querem ganhar, mas gostam de ganhar. E aí você vai bater um papinho bem informal sobre o presente para estimulá-las a saber qual é esse presente especial de Deus para cada uma de nós. Você vai dizer que Paulo mais uma vez reuniu os irmãos de Corinto para falar sobre o presente especial de Deus. Que legal!
Aí você pode observar, professor, que desta vez nós temos uma figura. Isso são formas para que nós possamos variar a maneira de apresentar a nossa lição. Tá? Dessa vez você vai utilizar também esta figura que está na sua revista. Aí você pode observar que eu acrescentei na cabeça de Paulo, eu mudei a cor do seu turbante, tá? Era marrom no original e eu coloquei para ficar semelhante ao nosso boneco, que você tem trabalhado sempre com a sua criança, né? Aos domingos, o boneco de Paulo. E aí você pode ver o detalhe aqui, ó, do turbante, ficou justamente nas mesmas cores, verde com amarelo, tá bom? São detalhes que fazem a diferença, sua criança observa. E aí você vai perguntar das suas crianças, já que Paulo está falando de um presente, alguém pode me responder quem é esse presente ou o que é este presente? Deixe as crianças ficarem dizendo o que elas acharem que Paulo quer apresentar como o presente de Deus para os irmãos de Corinto, tá bom? Aí você vai dizer, muito bem, esse presente é Jesus. Aí você já tem o seu bonequinho, tá? Ou a sua figura de Jesus. Você vai dizer sobre Jesus, que é o presente que Paulo apresentou para a igreja de Corinto, tá bom? Paulo conversa com os seus irmãos e lhes fala um recado, uma mensagem muito especial de Deus, que diz assim: escutem bem. Paulo disse para os seus irmãos lá de Corinto, aqui ó, tá vendo aquele conversando com o pessoal, com os seus irmãos? Ele diz, escutem bem. Este é o tempo em que Deus anunciou a sua bondade e hoje é o dia de ser salvo. Essas são as palavras que estão na Bíblia Sagrada, que Paulo falou isso para os seus irmãos. Uau, que palavras maravilhosas, né? Ouvir que esse é o dia de ser salvo é uma palavra muito maravilhosa. Paulo disse também uma coisa interessante. Ele disse que nós não devemos perder tempo olhando os erros das pessoas e criticando o que elas estão fazendo. Você pode até perguntar aqui, quem aqui gosta de falar mal do seu amiguinho? Aí eles vão dizer, eu não, tia, eu não. Ah, muito bem, então não devemos perder tempo com essas coisas. Foi Paulo que falou. Olha aqui, ele anunciando para os seus irmãos. Ele estava ensinando os seus irmãos sobre esta verdade, que nós não podemos perder tempo mostrando, vendo os erros das pessoas. Quando um coleguinha estiver falando mal do outro, sabe o que é que você faz? Você deve fazer como Paulo disse, você tem que sair, você tem que se afastar, você não tem que participar dessa conversa, porque essa conversa não agrada os ouvidos, de Jesus. Jesus não fica feliz quando nós ficamos criticando, falando coisas que não vão servir de nada, tá bom? Então, Jesus nos ensina, sim, a amar respeitar o nosso próximo. Aí aproveite esse momento para perguntar das crianças, quem aqui ama e respeita o seu amiguinho? Eu! Que legal, né? E se alguma criança não faz isso, ela já vai entender que é assim que Jesus quer, tá bom? Paulo ensinou que nós devemos ter atitudes diferentes daqueles que não conhecem a Jesus. Isso é que faz a diferença. Por isso que Paulo, mais uma vez, na lição de hoje, ele diz que nós somos como, a casa de Deus, tá bom? Por isso que essa casinha está novamente no cenário, porque você vai reutilizá-la. Você vai dizer que nós somos a casa de Deus, né? Então, essa casa vai fazer com que elas percebam muito bem o que é uma casa, né? Um lugar seguro, um lugar onde se mora alguma coisa. E aí você vai aproveitar e dizer, né, que a nossa casa não deve ser, como nós aprendemos na lição passada, que a nossa casa deve ou não deve ser como uma barraca assim, que o vento leva, que pode cair. Você vai perguntar das crianças,
o que é que a palavra de Deus nos ensina? Que a nossa casa tem que ser forte ou que a nossa casa tem que ser fraquinha? Assim, fácil de cair. Ah, tia, tem que ser forte. Então vamos tirar essa casinha daqui? Vamos tirar por enquanto para que nós possamos ver como é que o Senhor quer ver o nosso coração? Pronto, tirei a casa que não representa uma casa que Deus quer que nós sejamos. Uma casa forte, firme na fé, que ame ao Senhor, que vá para a igreja, que obedeça o papai e a mamãe. Assim que o Senhor quer ver o nosso coração. O nosso coração sempre limpo, sempre cheio das coisas de Deus, tá bom? Foi assim que Paulo nos ensinou e é assim que nós temos que fazer conforme o nosso versículo que diz assim, habitarei e andarei entre eles. Quem que vai habitar e vai andar entre nós? Quem é? Deus, Jesus, o Espírito Santo, porque a palavra diz que Deus vai ser nosso, nós seremos de Deus, porque nós seremos o povo dele. Você vai dizer para a sua criança que ela é povo de Deus, que ela é pessoa de Deus, que Deus fala na sua palavra, que é por isso que ele quer morar dentro do nosso coração. Um coração brilhoso, um coração cheio de Deus, um coração que ame a Jesus, tá bom? Que legal, né? Jesus deseja ficar bem pertinho de nós, é isso que Paulo nos ensina. Jesus quer ficar bem pertinho de nós, isso é demais, né, crianças? Realmente Jesus, ele é, como diz o nosso título, o presente de Deus. E aí, para ficar mais interessante, você tem uma surpresinha. Você vai dizer para as crianças que nós vamos, mais uma vez, repetir, falar, enfatizar quem é o nosso presente. Você vai perguntar das crianças, vocês querem saber o que nós temos aqui dentro? Sim! Será que é o que? Um boneco? Você deixa as crianças participarem. Você vai dizer, nós, como aprendemos hoje, vamos ver quem é o nosso presente de Deus. Você vai abrir a caixa e aí você vai tirar, crianças, olha quem é o nosso presente de Deus, como nós já aprendemos através do apóstolo Paulo. Jesus, que coisa maravilhosa! Jesus é o nosso presente. Crianças, você vai dizer para seus alunos, deixe Jesus entrar no seu coração e receba o maior presente que existe para a criança, para o papai, para a mamãe, para todas as pessoas, que é Jesus. Tá bom? Com certeza a sua lição será um sucesso e Deus vai abençoar poderosamente a sua criança. Vamos agora para a nossa próxima dica, o nosso próximo quadro. Agora chegou a hora da nossa atividade extra, aquele momento super legal que a criançada ama botar a mão na massa, né? E a nossa ideia de hoje, a sugestão da tua revista, professor, é justamente dar um segmento daquilo que nós trabalhamos hoje como tema, o presente especial de Deus. Então, vamos trabalhar um presente, né? E a nossa sugestão é que você o desenhe livremente aí, faça, mas só que como são muitas crianças, é melhor a gente fazer impresso, né? A gente pegar, puxar lá na internet uma figura de um presente, pode ser na horizontal, pode ser na vertical, né? E aqui eu fiz esse daqui na horizontal, tá? Mas aqui tem também modelinho na vertical, onde você poderá trabalhar. Aí é necessário você levar os materiais, né? Pode levar pedacinhos de papel, pode levar glitter, não pode faltar os pincéis, os lápis de cor, pode ser de cera. Então, todo aquele material de você fazer o artesanato com as suas crianças, de fazer a arte, de fazer a criatividade artística com a tua criança, tá bom? E aí você vai fazer, eles vão fazer à vontade, tá? Deixe eles criarem como eles quiserem. Aqui eu fiz com pedacinhos de papel
emborrachado brilhoso para dar um brilho bem legal. Ó. Até vou botar aqui para mexer aqui, ó, para você ver como é que ele é bem brilhosinho, né? Então você faz como quiser. E é sempre bom colocar alguma coisa escrita aqui. Eu destaquei um pedacinho da sua revista lá na conclusão que fala justamente que Jesus, um presente especial de Deus. Que Jesus é um presente especial. Aí você pode colocar uma frase para que, ao levar para casa, a criança possa sempre lembrar quem é o presente de Deus que Ele preparou para nós. É Jesus. Tá bom? Essa foi a ideia. Você pode fazer com papel colorido, tá? Eu sempre gosto muito do papel ofício colorido, desde que a sua criança possa usar da sua criatividade. Vai ser muito legal, tá bom? Não esquecendo de fazer também, ó, o exercício da revista do aluno, que é primordial, porque essa revista ele leva para casa e lá ele poderá folhear, relembrar, tudo isso para que a palavra do Senhor possa fixar na mente da sua criança. Esperamos que as sugestões de hoje sejam bênção para a sua vida, que você possa deixar o Espírito Santo fluir muito mais e você poder fazer coisas maravilhosas além daquilo que nós aqui temos colocado na revista, tá bom? Fica com Deus, sucesso na tua aula, professor, ânimo, o Senhor é contigo, tá bom? Um beijo no teu coração e aguardamos você na próxima vídeo aula. Fica na paz. Que bom estarmos mais uma vez aqui com a nossa videoaula, apresentando a nossa revista de juniores, que tem como tema 2 Coríntios, Paulo, o servo do Senhor. E hoje a nossa lição de número 6 traz o seguinte tema: separados para Deus. O nosso texto bíblico se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 6. Guardando no coração, pois somos o templo do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, na parte B. O objetivo é compreender que somos o templo de Deus e devemos viver separados para fazer a vontade do Senhor. O Vamos Louvar traz cristão de verdade do Criança Diante do Trono. Orientações importantes. Prepare 2 mochilas. Uma pesada, coloque vários livros. Outra leve, prepare um cartão com a frase: você é separado para Deus, seu jugo é suave e seu fardo é leve. E coloque dentro da mochila. Escolha 2 alunos e deixe-os escolherem as mochilas sem tocá-las. Em seguida, as 2 crianças devem carregar suas respectivas mochilas. O aluno que escolher a mochila leve deve tirar o cartão de dentro da mochila com a frase e ler para todos. E o aluno que escolheu a mochila pesada deve compartilhar sua experiência de carregar o peso para seus colegas. E aqui a frase que nós vamos colocar dentro da mochila, que é leve: você é separado para Deus, seu jugo é suave e seu fardo é leve. Na mochila que é pesado, você vai colocar os livros. E a nossa mochila, que é leve. O que será que tem dentro, né? Só você sabe o que tem dentro dessa mochila. Essa, no caso, é transparente, nós podemos ver que ela não tem nada. Mas você vai usar a mochila que você tiver aí para fazer essa dinâmica. Dentro, nós temos a frase: você é separado para Deus, seu jugo é suave e seu fardo é leve. E aí, só você vai saber o que tem nessa mochila, né? A outra mochila, a pesada, que os alunos vão escolher sem tocar, né? Vai escolher assim, quais das 2 eles vão escolher. E aí, a pesadinha. Então, a pesadinha a gente coloca alguns livrinhos dentro, né? Para que ela fique pesada. E aí, o aluno que pegar a mochila pesada, ele vai compartilhar, né? Ele vai carregar na sala e vai compartilhar com os alunos qual a experiência, né, que ele teve ali carregando a mochila pesada. Claro, fazendo referência ao
nosso jugo, né? O jugo que é pesado, né? O fardo pesado. Então é isso que nós iremos comentar. O fardo que é leve e o fardo que é pesado. E vamos ao Você Sabia, que é a introdução da nossa lição. Uma pessoa pode carregar um jugo que pode ser um jugo grosseiro ou um jugo suave. Um jugo é uma barra de madeira que une um boi a outro para puxarem uma carga. Uma junta, 2 bois, em jugo desigual, tem um boi mais forte e um mais fraco. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa passagem, Jesus convida aqueles que estão cansados e sobrecarregados pelo pecado a receberem o seu amor e perdão, se decidirem se arrepender. Uma pessoa que ainda não conhece Jesus carrega o fardo pesado. Mostra então a mochila pesada do pecado. Mas aqueles que já receberam Jesus em seus corações, seus fardos e suas cargas são aliviados por causa da salvação em Cristo. Mostra então a mochila leve. Jesus é a nossa melhor escolha. E aí nós temos a figura 6.1, que é a junta de 2 bois. Eles carregam o fardo que traz ali uma carga pesada. Temos também as 2 mochilas, leve e uma outra que é pesada. E a frase que nós vamos tirar de dentro da mochila leve. E agora vamos aos tópicos da nossa lição de número 6. Primeiro, graça, o precioso presente. Segundo, evidências da graça de Deus. Terceiro, o crente e quem não crê. E por último, a aplicação. O nosso tópico 1, graça, o precioso presente, traz os seguintes pontos. Jesus oferece a todos um presente maravilhoso. Graça, um favor que Deus nos concede por meio de Jesus. Não devemos nos esquecer do perdão recebido. Quem serve a Deus deve viver uma vida honesta e sem escândalo. É possível ser salvo e viver na prática do pecado? Nesse tópico, iremos apresentar uma caixinha. Essa caixinha eu já tinha, não preparei para essa aula. Mas aqui na nossa revista, sugere que tenhamos esta caixa, de dentro tiremos aqui a palavra graça, né, para mostrar aos nossos alunos. Ou, no caso, como eu já tinha essa aqui, nós temos aqui Jesus na cruz, né, morreu pelos nossos pecados. Então, essa é a graça de Deus. E aí nós iremos ensinar para os nossos alunos o que significa a graça de Deus. A graça de Deus é um presente que nós recebemos do Senhor, embora nenhum de nós merecêssemos, né? É como se uma criança, ela tivesse uma prova e aí ela tirasse uma nota baixa. E sua mãe, mesmo assim, desse a ela uma bicicleta. Mas a criança não mereceu, mas mesmo assim a mãe deu-lhe um presente sem que ela merecesse. Assim é a graça, o Senhor nos deu esta graça maravilhosa, que foi Jesus se entregando por nós ali na cruz. E aí nós recebemos esse presente. A gente não precisa mais fazer nada, só apenas receber o presente que o Senhor tem para nos dar, que é a graça, a salvação. Jesus já perdoou todos os nossos pecados e agora nós somos livres. Então, essa parte é uma parte muito importante. As crianças precisam entender bem o que é a graça de Deus. E outra coisa, nesse mesmo ponto, nós devemos falar para a criança que nós não devemos esquecer esse presente jamais. Devemos todos os dias, dentro do nosso coração, entender e guardar essa palavra. Eu tenho a graça de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Então, assim, nós ensinamos para as crianças que a graça do Senhor, ela é dada por Deus, através de Jesus que morreu por nós. Tópico 2. Evidências da graça de Deus. Podemos superar as aflições com a ajuda do Espírito Santo. Recebemos uma armadura poderosa para nos defender dos dardos inflamados do maligno.
Uma das partes dessa armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo da fé é usado como defesa. Na nossa lição afirma que os cristãos eles precisam ter uma vida honrada, viver fielmente, sem escândalo, persistindo nas aflições. As aflições vêm, mas nós não devemos desanimar. Devemos confiar que o Senhor de todas as aflições vai nos livrar. Então, a posição do cristão é essa, é saber que a resposta, o livramento vem do Senhor. Então, isso é uma evidência da graça de Deus. Quando a pessoa que é crente, a pessoa que crê em Deus, ela tem o Senhor dentro de si, ela sabe que ela pode contar com o Senhor em todos os momentos da vida. Então, outra coisa também, as aflições servem para que nós possamos crescer espiritualmente e ficar forte, né? Muitas vezes nós não sabemos o objetivo que as aflições chegam até nós. Mas uma coisa nós devemos entender e saber: Deus está conosco todos os dias para nos ajudar. E nesse tópico também nós vamos usar a figura 6.3, que traz um menino todo vestido com essa armadura poderosa que o Espírito Santo nos dá. Essa armadura nos faz lutar e também ela é uma proteção para nós. E aqui é citado apenas duas partes desta armadura, né? Primeiro é a fé, que é o escudo da fé. Esse escudo nós devemos colocar para nos proteger. Então, aquilo que o inimigo ele vem trazendo, né, pensamentos negativos ou palavras que venham falar mal do nosso Deus, então o escudo da fé nos defende, né? E o escudo da fé nos livra dos dardos inflamados do maligno, porque ali ele está para colocar, né, todas as suas setas. Mas esse escudo poderoso, você vai se livrar de todos esses dardos inflamados. Esse escudo você vai fazer de emborrachado. Então, um emborrachado dourado, outro que é atoalhado e aqui as letrinhas que eu imprimi na impressora doméstica. Atrás, colocamos este suporte para colocar a nossa mão. E assim poderemos falar dessa parte maravilhosa aqui do nosso escudo da fé, uma parte muito importante da armadura de Deus. E outra parte importante dessa armadura é a espada do Espírito. Você pode ter uma espada dessas que você pode comprar, essa espada de brinquedo, ou você pode confeccionar. O importante é falar que ela é uma peça fundamental, porque ela representa a palavra de Deus. E essa palavra deve estar bem guardadinha dentro do nosso coração. E assim, quando o inimigo chegar com as suas palavras, não vai penetrar dentro do nosso coração, porque ele está protegido com a espada e com o escudo. Então é muito importante falar também sobre essa armadura poderosa que o Senhor nos dá, né? Para que possamos ficar firme contra as ciladas do maligno. Tópico 3, o crente e quem não crê. Primeiro ponto, os coríntios viviam em um ambiente em que praticavam cultos pagãos. O jugo pesado já foi retirado de nós e não devemos retroceder. O Senhor deseja que sejamos separados, somos um povo escolhido para anunciar os seus atos poderosos. Não existe comunhão entre luz e trevas. A amizade entre uma pessoa que tem Jesus e outra que não tem pode ocorrer. Muito bem, esse ponto é bem importante para mostrar a diferença de alguém que crê em Deus e alguém que não crê. Ou seja, o salvo e o que não é salvo. É muito importante para explicar isso para as crianças. Nós vamos falar sobre os coríntios, que eles viviam na sua cidade, mas eles praticavam cultos a outros deuses. E aí, Paulo não queria que eles caíssem nessa tentação, mas que eles fossem fiéis ao Senhor, porque eles já haviam recebido a graça de Deus. Então é importante ensinarmos também para as crianças que nós podemos sim ter amizade com outras pessoas que não são crentes. Podemos, só não podemos entrar nos seus pensamentos. Aquilo que eles pensam, né, ensinam e falam contra Deus, nós não podemos aceitar. Nós temos que ter isso bem
firmado dentro do nosso coração. E aí também a sugestão da nossa revista que você use 2 corações para mostrar, né, a diferença do crente e da pessoa que não crê em Deus. Então o crente, ele tem o Senhor, então aqui o coração está sorrindo, ele tem o Senhor. Por mais que ele enfrente dificuldades, mas ele sabe em quem ele pode confiar. Ele sabe que ele pode se arrepender dos seus pecados e o Senhor pode perdoá-lo. Já aquele que não conhece o Senhor, ele é uma pessoa realmente zangada, tudo quer partir para a briga, né? Mas a pessoa que é crente não é assim. Então tem uma pessoa aqui, um coração com raiva, para a gente mostrar que a pessoa que não crê no Senhor Jesus, ele não aceita quando ele erra, né? E comete muitos erros e quer ensinar para os outros cometer. Então aí nós temos aqui também no nosso flanelógrafo as palavras, né? Os erros ou julgos de uma pessoa, que o crente não pode entrar nesta onda. Né? O amiguinho vem dizer, olha, vamos pegar ali algo que não nos pertence, roubar. Não pode. Outra coisa, colar na escola. Não pode. E mentir também não. Então, a posição do cristão é: tenha amizade com seu colega, mas não pode absorver aquilo que ele crê. Né? Isso, a criança, ela precisa ter bem no seu coração. Ela precisa influenciar o seu coleguinha para que ele possa amar a Deus como assim ele faz. E aqui na figura 6.4, nós temos aqui a diferença, né, das 2 pessoas que acabamos de falar. O que crê em Deus e aquele que não crê, né, faz coisas certas, agrada a Deus. Mas o outro que não conhece o Senhor, ele faz tudo de errado e ele pratica o pecado. Então essa figura é muito importante para que as crianças entendam que existe separação entre luz e trevas, né? O Senhor, ele nos escolheu como seu povo e nós devemos ser separados das coisas que o mundo pratica, as coisas erradas, né? Como o pecado. Aplicação: crianças, a graça é um presente precioso que está reservado para quem decide voluntariamente receber Cristo em sua vida. Devemos lutar para que esse presente não seja esquecido, escolhendo não praticar o pecado, tendo atitudes corretas e lembrando que Jesus aliviou a pressão do pecado sobre nós. Fomos separados por Deus para ser um povo exclusivamente seu, para que possamos anunciar seus atos poderosos aos amigos e parentes. E aí nós temos o nosso recurso didático da história, que nós já mostramos, né? Figura 6.1, que é o jugo, 6.2, a criança com presente, 6.3, a armadura de Deus, 6.4, o certo e o errado. E aí outros materiais que nós vamos precisar e, por último, o nosso versículo. Vamos confeccionar o nosso visual do versículo, dessa vez em formato de mochila. Diz assim o nosso versículo: pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, parte B. Muito bem, e aqui está o visual do nosso versículo e você pode confeccionar com o material que você tiver disponível. Você pode fazer de borrachado, papel, cartão, qualquer material, né? Desde que apresente as frases do versículo para as crianças. E aí você vai ler primeiro na Bíblia, né? Depois você vai mostrar o visual, fazer uma dinâmica bem legal, tá bom? E em seguida nós vamos para a nossa revista do aluno para encontrar a nossa mochila, olha só. E aqui os alunos devem escrever as frases do versículo, olha só. E aí os nossos alunos sairão da nossa aula com o versículo guardado no coração. Olha que bênção, né? Importante também é dizer, leia a Bíblia todos os dias. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até a nossa próxima videoaula.